A partir de agora, você acompanha o Estação Rio Doce, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, AEDAS, a assessoria técnica independente das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, nos territórios do Vale do Aço e leste de Minas. Olá, ouvintes da Estação Rio Doce. Aqui quem fala é o Luciano. Seja bem-vinda e bem-vindo a mais um programa. Na semana passada, as pessoas atingidas do Médio Rio Doce participaram da caravana interministerial em que representantes do governo federal, destacados por diversos ministérios, órgãos públicos e secretarias, ouviram diretamente do povo atingido as suas principais reivindicações. Nós, da AEDAS, no nosso papel de assessoria técnica, também estávamos lá, prestando apoio técnico e logístico para as assembleias, junto às comunidades e aos movimentos sociais organizados. Para saber mais sobre este importante passo neste novo momento da reparação na bacia do Rio Doce, fica com a gente, porque o Estação Rio Doce apenas começou. Entre os dias 24 e 26 de março, a caravana Rio Doce esteve nos municípios de Aimorés, Resplendor, Itueta, Caratinga e Belo Oriente. Foram realizadas reuniões com representantes de diversas categorias e comunidades, como a dos pescadores e pescadoras, agricultores e agricultoras, comunidades tradicionais e as comunidades do povo Puri do leste de Minas. Na reunião do dia 24, que aconteceu no ginásio poliesportivo de Aimorés, o chefe de gabinete na Secretaria-Geral da Presidência da República, Marcelo Fragoso, destacou o novo momento da reparação, lembrando que, antes da assinatura do acordo da repactuação, a Fundação Renova era responsável pela execução dos programas de reparação, sob coordenação das mineradoras responsáveis pelo desastre. Agora, as mineradoras pagam ao poder público, que assume a execução da maior parte das ações de reparação. Marcelo também destacou o Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce. Esse conselho, a ser gerido pela União, contará com participação da sociedade civil, que fará o acompanhamento da implementação do acordo e encaminhará sobre o uso dos recursos para projetos da comunidade. E essas reuniões necessariamente são duas em Minas Gerais, uma no Espírito Santo, duas em Minas Gerais, uma no Espírito Santo. Então, ao longo do trabalho do conselho, a gente quer percorrer toda a bacia fazendo essas reuniões. Toda reunião é obrigado a ter um turno, uma manhã, uma tarde, um período de tribuna livre para os atingidos daquela localidade onde a reunião está acontecendo. Assim ficou definido no acordo. Então essa é uma das formas que a gente vai ter. Além das formas institucionais, como a ouvidoria do SUS, como a ouvidoria e o site que o governo do Espírito Santo vai criar para o conjunto do acordo, o próprio Conselho também vai poder criar os seus mecanismos de como esses representantes que estão no Conselho recebem as reivindicações, as demandas dos territórios com o apoio das ATIs e conseguem fazer esse trabalho de diálogo e de sistematização e de cobrança que é muito importante. Durante a reunião, representantes das comissões territoriais e locais do leste entregaram cartas contendo as reivindicações de seus territórios. Francisco Bessa, da Vila Krenak, em Resplendor, fez a entrega e pontuou aspectos importantes em sua fala. Nós tivemos uma grande reunião agora. Nós levamos uns pontos muito fortes na repactuação. Primeiro, como que vai ficar a vida do pescador profissional depois da repactuação? Quem garante que o pescador profissional vai ter de onde tirar o seu sustento sabendo que o rio está contaminado, né? Logo em seguida vem, como que vai ficar o PTR? Quem vai ter direito, quem não vai ter direito? Vai durar 4 anos. E depois do PTR? Como que vai viver o pescador profissional, os filhos dos pescadores, os areieiros, os faisqueiros, aquelas pessoas que realmente dependiam do Rio Doce para a sobrevivência. E terceiro, nós falamos também a respeito da mulher. Aonde que a mulher está encaixada para receber sua indenização? Ana Terra Reis, secretária de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, falou sobre a importância dos documentos sistematizados entregues pelos atingidos e atingidas. Então a gente se coloca muito à disposição disso, de acolher, de ler as cartas que vocês fizeram, para que a gente possa propor o alvo certo das alterações que a gente precisa fazer nas políticas que estão colocadas. Acho que tem outro processo que eu acho que é importante a gente dizer, que é o papel da própria ATI nesse entendimento. Vem trabalhando com vocês há bastante tempo, que tem ajudado muito na sistematização e na elaboração desse diagnóstico, mas que também está convidada a seguir a
ajudando a gente a pensar em soluções. No dia 25 de março, a caravana se dedicou a visitar o povo Puri nas comunidades Uxô Betlearô de Aimorés, Ampuquiú de Resplendor e Crim Orutu de Itueta Norte. A equipe contou com integrantes da Fundação Nacional do Indígena, do Ministério dos Povos Indígenas, entre outros ministérios e secretarias, e sua direção ficou a cargo de Jarbas Vieira da Silva, diretor das mesas de diálogos da Secretaria-Geral da Presidência da República, a SGPR. Jarbas conversou conosco sobre o Conselho Federal da Bacia do Rio Doce, que está previsto pelo novo acordo de reparação. Nós estamos em caravana do governo federal, nós temos 5 equipes do governo federal atuando dentro do território, desde o alto até o norte do litoral do Espírito Santo, para poder fazer esse diálogo com a população geral. Por isso temos 2 equipes do governo federal e 3 equipes para poder conversar, e apresentar quais são os programas e as ações do governo federal dentro do novo acordo do Rio Doce com os povos indígenas, os povos quilombolas e também com os outros tradicionais que está no Alto Rio Doce. Então, nesse momento aqui em Aimorés, estamos conversando com o povo Puri. Passaremos hoje o dia inteiro em diálogo, em apresentação de quais são os programas e as ações do governo federal que estão previstas no anexo 3, no anexo do novo acordo, mas também tratar com eles de outras políticas públicas que eles também podem ter acesso. O que está previsto dentro do MDA, dentro da CESAI, quais são as ações do MPA, que é o Ministério da Pesca e Aquicultura, e da própria participação social em si, que é a responsabilidade da Secretaria-Geral da Presidência, que é a questão do Conselho Federal da Bacia do Rio Doce, é onde a sociedade civil vai fazer o controle social das ações do governo federal, que também está prevista 50% de governo federal, 50% da sociedade civil, apresentando nossos programas, tendo participação dos indígenas, povos e comunidades tradicionais, que também está previsto dentro do acordo. Nas comunidades Uxô Betlearô Puri de Aimorés e Ampuquiú Puri de Resplendor, a cacica Meire Mnyamá Puri ressalta a falta de participação no acordo. Foi a questão dos povos indígenas, povos comunidades tradicionais, que muitas comunidades não adentraram no acordo e que têm sobre as políticas públicas esses direitos estendidos para que a luta ela possa continuar e em que o governo pode dar prioridade nessas questões, essas políticas públicas. Como será trabalhada essas políticas públicas e de que forma eles trabalhariam dentro das políticas públicas esses pontos específicos dos povos indígenas, povos comunidades tradicionais. Na comunidade Crim Orutu, no norte de Itueta, após apresentações gerais a mais de 100 presentes entre convidados e membros da comunidade, a cacica Puaná Xipu Puri denunciou a falta de água potável que deveria ser fornecida à comunidade conforme determinação da Câmara Interfederativa, o CIF. Depois de ouvir a proposta de Wanderson Gomes, da Secretaria da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, de viabilizar uma agenda para construir um plano de ação em saúde, a cacica Puaná sublinhou as necessidades da comunidade. A caravana veio trazer um pouco de conforto e proposta para o nosso povo, no qual a gente já está bem satisfeito com a proposta que ficou decretado aqui em ter providências na área da saúde, principalmente na água potável, que nosso povo está precisando, que até hoje nada foi feito, e estamos na expectativa que com essa visita seja feita, resolvida muitas situações que até hoje não foi. Principalmente a indenização que não tivemos até hoje, que está parado, Mesmo a gente já tendo sido feito o nosso reconhecimento, ainda continuamos na espera, que essa espera agora seja concluída. No dia 26, a caravana esteve na comunidade da Ilha do Rio Doce, localizada em Caratinga. Entre as principais reivindicações apresentadas estão a garantia de acesso à água potável, retomada econômica, saneamento básico e a participação efetiva no novo acordo de reparação. Nessa reunião, Célia Márcia Paulino, coordenadora geral de Ações Federativas e Participação Social do Ministério do Desenvolvimento Social, fez uma fala sobre a retomada econômica do território. Quero dizer também que está sob a coordenação desse Ministério do Desenvolvimento Social um recurso no valor de 2 bilhões de reais para ser destinado ao longo de 20 anos para a recomposição dos microempreendimentos que foram impactados ou que deixaram de existir aqui na região após o rompimento da barragem. Nós sabemos que aqui é uma região também de sociedade civil organizada, região que tem associação, que tem cooperativa, que tem microempreendedores individuais, e muitas dessas famílias e desses grupos tiveram seus empreendimentos impactados após o rompimento da barragem. E esses 2 bilhões de reais que está sob a coordenação do nosso Ministério será também para fortalecer esse trabalho que foi enfraquecido ou que deixou de existir. Então, editais serão abertos, a divulgação de como acessar esse recurso vai acontecer no segundo momento, mas gostaria de
dizer que esse compromisso do governo federal com a retomada econômica, com os microempreendedores individuais, com as associações e cooperativas, também existe. Ainda no dia 26, a caravana esteve em Cachoeira Escura, distrito de Belo Oriente. Em Cachoeira Escura, as dificuldades de acesso a políticas públicas voltadas à agricultura familiar apareceram como uma preocupação. Muitos produtores enfrentam obstáculos burocráticos para se cadastrar no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, documento essencial para a obtenção de benefícios e incentivos. Em sua fala, Jandir Arcanjo, conhecido como Jandirinho, liderança dos atingidos e dos agricultores do município de Periquito, fez um apelo aos representantes do governo federal por novos prazos para que as pessoas atingidas cadastradas no CAF consigam acesso aos programas de transferência de renda, o PTR Rural e o PTR Pesca. Adriana Aranha, assessora especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, falou sobre o CAF. Queria só falar que o esforço todo, Jandir, nós conseguimos passar de 9 mil para quase 18 mil CAF na região. Isso aí é um feito histórico. É difícil fazer essa mobilização com todos os agricultores familiares. Muita gente ficou de fora, realmente. Por isso que eu coloco aqui, o CAF é um direito de vocês. Vocês podem continuar fazendo o cadastro, que é um cadastro que tem direito a quê, gente? O que é o CAF? O CAF é um cadastro agricultor familiar que tem acesso a todos os programas relacionados à agricultura familiar, inclusive o PRONAF. O CAF é como o CAD único do agricultor familiar. Para quê? Para a gente poder mapear no país aonde tem agricultura familiar, para o nosso ministério incentivar, criar programas específicos para aquele agricultor familiar. Para quem pega recurso no PRONAF, sabe como que os juros é mais baixo, como a gente está financiando a mecanização no campo, o trator e vários outros equipamentos adaptados da agricultura familiar, que não é um trator qualquer, não é qualquer tipo de equipamento, né? Então isso tudo vem do CAF. Sobre a caravana interministerial, você ainda pode acompanhar uma cobertura completa no site da AEDAS, www.aedasmg.org, e procurar pela aba de notícias Médio Rio Doce. O Estação Rio Doce de hoje fica por aqui. Você que nos acompanha e quer mais informações sobre este e outros assuntos, basta acessar nosso site www.aedasmg.org/Médio Rio Doce. Já está disponível a 4ª edição do Jornal Territórios, com pautas importantes para o processo de reparação. Você pode conseguir seu exemplar com a equipe de mobilização da AEDAS na sua cidade. O Estação Rio Doce é realizado pela equipe de comunicação do Programa Médio Rio Doce da AEDAS, a assessoria técnica independente dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, nos territórios do Vale do Aço e leste de Minas. Obrigado por nos ouvir. Continue ligado na nossa programação e até a próxima. Direção: Glenda Uchoa. Roteiro, edição e locução: Luciano Alvim. Povo em Luta, Rio de Esperança.